sala de visita. Eu converso agora com José Maurício Canho, nosso mestre do teatro, uma referência não só em Ribeirão Preto, mas também no Brasil. Zé, chamar de Zé porque todo mundo Por chama favor. Zé. O universo do teatro também te levou para a música. Na verdade, está tudo muito junto, né? Sim. Mas te aproximou da Orquestra Sinfônica de Ribeirão, também da OSESP, enfim, uma participação intensa em grandes produções. Isso, ainda hoje, a gente percebe que há cada vez mais montagens envolvendo o teatro, a música, a dança, enfim. O que mudou daquele período para hoje? Isso está mais facilitado, as produções estão mais difíceis, isso porque demanda mais custo. Como é que você enxerga esse universo hoje? Primeiro é legal você falar disso assim, eu tive vários caminhos desta aproximação. Um deles foi com o próprio Mintsuki, que foi uma delícia, que a gente desenvolveu um projeto bacana de fazer o Pedro e o Lobo aqui, em 96. Numa versão caipira, né? Começou, não era uma versão caipira, a gente fez um mais sério e tal. Aí um dia nós fomos com essa versão para Presidente Prudente, com a Orquestra Sinfônica, e no hotel de Presidente Prudente, conversando, surgiu a ideia de fazer uma versão caipira. E a gente teve a coragem de fazer aqui. E foi um sucesso. Criei uma personagem gostosa, caipira, que lia o Pedro Lobo com sotaque mais caipira, que não entendia direito as coisas, o maestro ia explicando. Foi muito legal, muito gostoso. E depois o Mitsuki foi para... Aí foi demais. Foi para o OSESP e me levou para lá. Então eu entrei de smoking, com calça curta aqui, chapéu de palha na OSESP. E isso foi muito legal. Porque ao mesmo tempo que era um choque, assim, funcionou. E depois nós fizemos para muitas crianças. Eu fiz mais de 16, 17 apresentações com a OSESP em 2002, para uns 3, 4 mil estudantes, que o Pedro Lobo tem uma função didática, né? Então o narrador faz esse caminho didático, depois explicava o que eram os instrumentos, enfim, foi um projeto muito bonito. Fizemos também o Carnaval dos Animais, do Camille Saint-Saëns, que eu fiz o texto, que não existia um texto, então apresentamos lá também. Depois o Cláudio Cruz levou para Campinas, fizemos também em Campinas com a Sinfônica de lá. E paralelo a isso, eu desenvolvi o trabalho de teatro e de música aqui com o pessoal da USP. Então nós fizemos com o Zé Gustavo, com o Serginho, com o Madrigal, fizemos primeiro o Ode a Zumbi, que foi muito bonito. Fizemos na USP, fizemos no Pedro II, enfim. Depois fizemos uma primeira versão da ópera Café, que foi uma adaptação do Zé, uma criação musical do Zé Gustavo, a regência do Serginho, com vários corais. Foi uma produção muito bonita, muito legal. Isso me aproximou muito do Rubens, lá na música. Eu fui dar aula de interpretação. Isso é Rubens Richard, né? Rubens Richard, que é para os cantores de ópera. Montamos há 3, 4 anos atrás o Bastiano Bastiani, que eu participei no palco e dirigi a interpretação deles, que existe a ideia de remontar, fazemos outros projetos. Então é muito gostoso, porque é um aprendizado muito grande. E contínuo, né? Contínuo e outra linguagem, é outro tempo, a música é mais rígida. A relação do público com as artes mudou? Porque hoje uma necessidade que a gente percebe é a de formar plateia. A gente precisa formar um novo público, democratizar o acesso, facilitar o acesso a um grande espetáculo e tal. Então a gente percebe, às vezes, um grande espetáculo sendo apresentado por uma plateia pequena e é um desafio. Você acha que essa relação mudou? Eu não acho que mudou, porque a gente já tinha essa batalha há 30 anos atrás. Eu lembro que uma das coisas... Ela é permanente, ela permanece. Temos que formar um público, temos que formar um público. Como a gente não tem uma tradição em algumas áreas culturais né, enraizadas, eu acho que esse é um trabalho que nunca... Espero que um dia termine. Pode cessar. Mas ele continua. Eu acho que cresceu, eu acho que a gente tem público. Quando você oferece uma coisa boa, a gente já teve casas lotadas, inclusive lá do Pedro II, como fizemos a Ópera Café, quando fizemos o Bastiani e outras tantas aí que lotam, né? Eu acho que a gente tem. E à medida que você oferece, as pessoas gostam. Agora, se você oferece também só coisa ruim, as pessoas também vão comendo só coisa ruim, entendeu? Sim, se oferece só fast food, né?
A pessoa costuma comer fast food, mas você serve uma bela comida, as pessoas vão apreciar também, né? Vão apreciar. Agora, Zé Maurício, a gente percebe cada vez mais a necessidade das leis de incentivo, né? Porque tudo é muito caro, hoje o artista continua com aquela dificuldade enorme para sobreviver, né? Só fazendo arte e tal. Você acha que as leis de incentivo que nós temos hoje, disponíveis para que a gente possa realmente realizar uma boa política pública, elas estão funcionando? Precisa melhorar? O que você percebe aí? Eu não sou um especialista nas leis, né? O que eu sinto é o seguinte, a gente começou a fazer teatro, a gente estava conversando até com a Lu outro dia isso, num período que não existia isso, durante muito tempo. Então nós fazíamos um projeto pelo ideal artístico, pelo desejo de realizar, e depois a gente, com apresentações e tal, corria atrás do dinheiro. Então eu me lembro que a gente estreou, por exemplo, Don Quixote, em 1994, e estreamos com uma dívida enorme, e 16 pessoas no palco, e CD gravado, 4 cantores, piano, enfim. E em 2, 3 meses de apresentação, pagamos todas as dívidas, né? Essa sempre foi uma dura batalha, uma árdua batalha. Eu acho que houve um avanço muito grande com as leis de incentivo, não tem a menor dúvida. De quem não tinha nada para o que se tem hoje, é uma conquista. Avançou muito. A impressão que eu tenho é que estas leis precisariam ser constantemente regulamentadas, reguladas, refeitas, regionalizadas, percebidos os verdadeiros nichos que existem. A realidade de São Paulo é uma, a realidade do interior é outro. Como privilegiar não apenas os grupos dos grandes centros, mas os grupos dos pequenos centros. Como não dar apenas para os grandes atores, para os grandes músicos. As grandes produções. Exatamente. Mas tem alguns problemas aí que eu já aponto e que eu acho muito sérios. Primeiro, eu sinto que falta não só a questão da lei, mas do que é aprovado pela lei, quem é que depois faz uma crítica disto. Isso não existe. Então existe uma discussão artística aqui delicada. A gente já viu coisas aprovadas pela lei maravilhosas e a gente já viu coisas aprovadas pela lei que captou dinheiro e que fez que não podia estar estreando. Ninguém faz esse fim da ponta. Claro, aprova o projeto e não vê depois para ver se realmente deve continuar, não deve continuar, enfim. Não existe uma análise crítica da qualidade artística apresentada que é feita. Claro. A segunda questão é a questão de um certo vício que gerou na classe artística que me incomoda bastante. Ficou dependente disso. Totalmente. Então é assim, eu não tenho um sonho artístico, eu tenho uma ideia de um projeto. Então eu faço primeiro o projeto, entrego para um produtor, se ele conseguir viabilizar, eu vou correr atrás de fazer. E se ele não viabilizar, eu largo mão. Como? E a arte? E o teu sonho? E o que você tem realmente para contribuir? E a terceira questão é quem efetivamente bate o martelo nos projetos ou não. Quem são os técnicos? Claro. Até que ponto a competência é a competência? Ou a competência está se tornando assim, quem sabe escrever um projeto bonito é mais aprovado ou menos aprovado? Porque eu também já vi isso. Né? Então isso tudo precisaria ter crivos, mas já que o grosso foi feito, e entrando numa filigrana de depuração dos projetos, para que isto não cesse, porque é necessário, mas para que isto melhore. Né? Principalmente a seleção, né? A seleção. Sendo bem selecionado, nós vamos ter um produto final de maior qualidade. Eu estava comentando outro dia, nós fizemos um projeto, por exemplo, maravilhoso, de pesquisa, de experimentação teatral, de 4 anos, 3 vezes por semana, ralando, que é uma coisa muito difícil, para quem é da área sabe. E quando a gente foi desenvolver o projeto para apresentar, alguém falou assim para mim, olha, você tem que apresentar agora o projeto em 20 linhas. Eu falei assim, como apresentar o projeto em 20 linhas? São 4 anos de trabalho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter alguém lá que vai ter tempo e competência para ler 2, 3, 4 páginas de justificativa de um projeto de experimentação. Senão é uma mentira. Não tem sentido. Teria que ter segmentações. Porque um projeto é uma coisa, outro projeto... Uma coisa é um projeto artístico, por exemplo, que envolve um trabalho social, que cumpre uma função. O outro é um trabalho artístico que envolve uma excelência artística. Uma formação específica. Que é outra questão. Então, como decupar isso? Como separar isso, né? Fala um pouquinho de
do seu papel agora como educador, arte-educador, qual que é a importância da arte-educação no aprendizado direto do indivíduo? O teatro na escola ele entra como um meio, não como um fim. Ele é um instrumento que complementa a formação acadêmica que esse jovem está tendo. Então, uma série de competências que o aluno não pode desenvolver dentro da sala de aula, ele vai desenvolver em atividades artísticas, esportivas e outras, que complementam. E o teatro trabalha com algumas competências muito específicas para o jovem. A primeira dela é o que a gente chama de socialização ou sociabilização, que é desenvolver um pensamento de grupo. O teatro é mais grupo até que o esporte. Porque no dia de uma estreia, se uma pessoa quebrar a perna literalmente, não tem espetáculo, dependendo de quem for. No futebol eu substituo na hora. Sim. Quer dizer, cada pessoa tem uma importância muito grande, o grupo tem uma interdependência muito grande. Eu aprendo um aprendizado para a vida muito importante, que a minha fala depende da tua, a tua fala depende da minha, o meu papel depende do o teu papel depende do meu. Eu só existo na relação com o outro. Isso é muito importante. Eu desenvolvo um projeto de grupo, não é para que eu brilhe, mas é para que o grupo brilhe. E isso é o espírito de teatro, né? A gente trabalha muito com os jovens a questão da superação da timidez, da inibição. O teatro é um instrumento muito forte de se colocar em cena junto com o grupo, encarar uma plateia, desenvolver a fluência mental, a fluência verbal, falar claramente, conseguir passar um pensamento e argumentar com esse pensamento. Né? Eu desenvolvo o campo estético, né? Porque eu vou aprendendo o que é uma estética, o que é o desenvolvimento, o que é uma cenografia, o que é uma personagem. Eu desenvolvo o conteúdo dos textos que eu estou trabalhando, que muitas vezes tem uma ligação com a literatura que eu estou fazendo, com a história que eu estou fazendo, com a geografia que eu estou estudando, com a política, com a atualidade. Eu amplio o campo criativo, que cada vez é mais requisitado. Então o teatro ele entra como uma complementação na formação do aluno. Do seu trabalho há 30 anos dando aula, para muitos alunos. 99% desses alunos não seguem a área artística. É uma minoria que faz a área artística. Então o teatro na escola não é para descobrir talentos para... Ele tem outro papel. Não, tem outro papel. Aí, sem exagero, no meio de 1000, você tem 2, 3 que falam, eu queria fazer uma área das artes. Aí você ajuda a se encaminhar. Agora, você acha que numa visão agora de Brasil, as escolas estão contribuindo para a formação desse indivíduo que vai ser capaz de apreciar, compreender e valorizar a arte? É uma pergunta complicada, né, comadre? Porque eu acho que tem gente fazendo, tanto nas questões na área pública quanto na área privada. Eu percebo da minha realidade aqui de 30 anos para cá, que houve um crescimento de interesse, como eu disse, um crescimento de público. A gente, de alguma forma, ajudou a construir com um monte de outras pessoas essa formação. Acho que as escolas perceberam este potencial. Muitas abriram as portas, tanto da área pública quanto da área privada, né, nesses últimos 30 anos. Eu acho que tem sido feito. Agora, a gente tem que comer muito arroz com feijão ainda. Quer dizer, eu acho que falta muito. Falta muito. Né? Falta muito. A gente tem várias deficiências na área da educação. Sim. E mais ainda na área cultural. Que é uma área... Cultural não, vamos dizer assim, artística. Que é uma área ainda mais... Porque ninguém olha para isso ainda como algo independente e fundamental na formação de um povo, de uma nação, etc. Exatamente. Delícia de papo, a gente podia continuar, mas o nosso tempo acabou. Eu conversei com Zé Maurício Canho, ator, professor, essa figura ímpar, né, do teatro. Obrigada pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade desse papo gostoso com a gente. Obrigado a você, é uma delícia estar aqui, estamos em casa. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informação para você. Até já. Sala de Visita.